Apóstolo Luiz Hermínio, esse é o tema principal do vídeo de hoje. Você provavelmente já está acompanhando esse caso. Se não está acompanhando, então eu queria te convidar a acompanhar esse vídeo, assistir esse vídeo até o final, porque o assunto aqui é muito sério, envolvendo o caso, né, Luísa Rosa e o Marcos Grubert. Mas, além do áudio que envolve foi publicado pelo pastor Anderson Silva, que foi trazido à tona, melhor dizendo, pelo pastor Anderson Silva, relacionado a esse caso, nós vamos ouvir novos áudios que vão mostrar para você o contexto de toda essa situação, já que muita gente estava questionando, cadê o contexto, cadê o contexto? Então, eu vou mostrar para vocês o contexto dessa situação, que acaba inserindo o apóstolo Luiz Hermínio nessa situação. Bom, o apóstolo Luiz Hermínio é extremamente respeitado, muito conhecido no Brasil. Quando o pastor Anderson Silva disse que ele teria dito, né, o que ele disse que disse, muita gente duvidou. Quando o Fuxico Gospel publicou, muita gente duvidou. Eu confesso que eu duvidei, até que de fato ouvisse o áudio, eu duvidei que fosse de fato uma fala que tivesse saído da boca do apóstolo Luiz Hermínio. E aí, se você não sabe do que se trata, é o seguinte: o pastor Anderson Silva disse em uma live que, em uma conversa com um interlocutor, o apóstolo Luiz Hermínio teria dito o seguinte: a criança não foi estuprada, isso não foi estupro, porque não rompeu o ímen, foi sexo oral. Claro, o pastor Anderson Silva, na sua fala, ele coloca a sua raiva ali, então ele até mudou um pouco os termos, é um assunto que teria sido, da forma como tinha sido falado, e quando a gente vai ouvir o áudio, também extremamente ruim, extremamente negativo. Não há que se poupar qualquer tipo de crítica contra o apóstolo Luiz Hermínio, e é verdade, porque ele minimizou uma coisa absurda. Quando você vê uma fala como essa saindo de um apóstolo como ele, que é líder de um ministério tão grande, certamente é muito inteligente e certamente é muito bem informado para saber que qualquer ato libidinoso praticado contra uma criança ou um adolescente menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Ou seja, se o indivíduo apenas ficar sem roupa na frente da criança, isso é considerado ato libidinoso e, portanto, é considerado, segundo o Código Penal, crime de estupro de vulnerável. Olha, ele nem tocou na criança, apenas ficou sem roupa. Isso já é estupro de vulnerável. Imagina o camarada fazer o que o próprio Luiz Hermínio disse que ele fez. Então a gente vai montar esse quebra-cabeças nesse vídeo aqui, a gente vai ouvir uma série de áudios que a gente vai passar a entender mais o que está por trás disso e como que de fato chegou a essa fala do apóstolo Luiz Hermínio. Vamos acompanhar? Vamos começar então do começo, e o começo é exatamente na fala do pastor Anderson Silva, onde ele diz que o apóstolo Luiz Hermínio teria dito, né, essa triste frase que revoltou muita gente e vai revoltar muito mais. O vídeo publicado só no perfil do Fuxico, por exemplo, já tem mais de 500 mil visualizações em menos de 12 horas. Então, isso está causando uma polêmica enorme e certamente daqui a pouco a grande mídia vai cair em cima disso. Só uma informação. Conversamos com o apóstolo Luiz Hermínio ontem, depois que esse áudio foi publicado, e eu já te conto o que ele me falou, beleza? Vamos acompanhar? Já deixa o teu joinha, já deixa o teu like, isso ajuda demais o nosso canal. Vamos começar, então, na fala do pastor Anderson Silva a respeito desse assunto. Bora ver. Por que ele prova que não entendeu? Porque ele vai fazer isso agora no caso de pedofilia. Marcos Gruber, sendo ainda investigado por uma denúncia de um crime contra uma criança de 5 anos de idade, recebe a manifestação pública de apoio ao pai dele, consequentemente no psicológico das vítimas, um apoio a ele, por meio de Luiz Hermínio. Aí o que ele disse para o irmão de Minas Gerais: não, você... como que é? Não, o pai dele é meu vizinho, é meu amigo há tantos anos, eu tenho que ajudar mesmo. E no final, sabe o que o cara fala? O cara chega no final dessa conversa que teve com o irmão e diz assim: olha, as evidências estão mostrando que existe crime, mas o cara só colocou o pênis na boca da menina, o cara não violentou a menina, não rompeu o ímen da menina. Absurdo, cara. Absurdo. Isso é o consolo que o Luiz Hermínio tem, entendeu? Assim, ó, pode até ter existido o crime,
Mas só foi um pênis na boca da criança. Não teve penetração. E pai do suposto abusador é meu amigo. E eu vou ajudar. Cara, e o problema sou eu. O problema sou eu. Você acredita que o problema sou eu? Quando o Anderson disse isso, eu confesso que eu falei, pô, ele não falaria se não tivesse as provas. Mas a gente só vai publicar quando a gente ouvir isso, não tem como, cara. Se ele ouviu alguém dizer, aí lascou, né? Porque ouviu alguém dizer e pegou. Agora, se ele tiver isso, velho, se ele tiver esse áudio, isso vai validar, talvez até boa parte das acusações que o Anderson já vem fazendo há muito tempo contra o Luiz Hermínio, né? É preciso levar isso em consideração também. Então, de todos os nomes que o Anderson Silva fala na internet, o cara que talvez já tivesse uma blindagem natural na cabeça das pessoas era o Luiz Hermínio. Tanto é que eu fiquei com dúvida, muita gente ficou em dúvida e ficou, pô, agora ferrou. Se o Luiz Hermínio foi nesse nível, então quem restou? Se o Luiz Hermínio foi capaz de dizer isso, de minimizar essa situação, que é gravíssima, então não sobrou mais ninguém, não. E aí a gente conversa com a Aline, que é a mãe da criança, mãe da vítima, e a Aline, em parceria com a fundação, né, com a Hope Justice, eles publicam o áudio com o trecho da conversa. Eu soube que eles têm um áudio muito maior, que mostra pontos mais completos, né, desse diálogo entre o apóstolo Luiz Hermínio e esse interlocutor, e esse pastor lá de Minas Gerais, como disse o Anderson Silva. Mas eles publicaram o trecho que confirma exatamente a fala do pastor Anderson. E é o que a gente vai ouvir agora, foi o que a gente publicou ontem e tá bombando aí. E em menos de 12 horas já teve mais de 500 mil visualizações só no Instagram, fora nas outras redes sociais. Eu queria te preparar para você ouvir isso também. Presta bastante atenção, Brasil, nessa conversa, nesse trecho desse diálogo entre o apóstolo Luiz Hermínio e um pastor, um amigo dele, que não foi identificado. A informação está tão equivocada, Júnior, que você está falando de minha menina não foi estuprada. O que aconteceu, a acusação é de sexo oral. Né? A acusação é de sexo oral. E segundo o promotor, né, que eu não sei também, não ele disse que desistiu no caso porque não tinha provas. A menina ela não foi violentada, ela não perdeu o límite, ela não perdeu a virgindade, não houve penetração, hipótese alguma, segundo, né, aí nos relatórios que eu vi aí na internet. Também não sei disso. Cara, essa fala dele, ela parece ser tão ignorante quanto inocente, né? Não foi. É como se alguém, sabe, você pegar alguém leigo que não entende absolutamente nada e acha que o estupro só é considerado estupro se houver a conjunção carnal. E aí, olha o que ele diz, cara. Presta bastante atenção. É óbvio que ele não fala usando os termos que o Anderson diz, né? Mas é a mesma coisa, né? O Anderson diz, ele falou que não foi estupro, só colocou o pênis na boca da menina. Na verdade, a gente tá falando, olha que absurdo, cara, que a gente tá falando aqui. Olha que absurdo a gente tá falando aqui. Eu acho que esse vídeo até vai ser derrubado pelo próprio YouTube. Mas ele fala, não foi estupro, foi sexo oral. A denúncia não é de estupro, é de sexo oral. Contra de um camarada que tem 42 anos contra uma criança de 5 anos de idade. Então você sente que não tem, sabe, qualquer sentimento ali na fala do apóstolo Luiz Hermínio, um camarada que tem 3 filhas, 7 netos, conforme ele mesmo nos falou ontem. Ele talvez não esteja compreendendo o problema que ele se meteu nessa fala aí. E acho que ele não conseguiu entender ainda. Foi tão natural, sabe, tão natural, que parece que ele não se deu conta do tamanho do problema que essa fala ela representa. Vamos ouvir de novo. A informação está tão equivocada, Júnior, que você está falando de minha menina não foi estuprada. O que aconteceu, a acusação é de sexo oral.
Mas você tá totalmente equivocada, Júnior. Você tá falando de ímã, a menina não foi estuprada. Você tá falando de ímã, a menina não foi estuprada, ele tá dizendo isso, cara. Você tá falando de ímã, mas a menina não foi estuprada. O que aconteceu, a acusação é contra a de sexo oral. Né? Acusação de sexo oral. E segundo o promotor, que eu não sei também tomar, ele disse que desistiu no caso porque não tinha provas. A menina ela não foi violentada, ela não perdeu o ímã, Ela não foi violentada, ela não perdeu o ímã. Cara, que absurdo, velho. Você ouviu um pastor de igreja falar um absurdo desse, de um tema tão grotesco, tão grave. E olha que, bicho, eu respeito demais a história, a biografia do apóstolo Luiz Hermínio, porque de todos é o que a gente quase não vê polêmica, envolvendo em polêmicas. Só começou a ver agora com o Anderson, né? Agora eu digo, desde que o Anderson passou a denunciar. Qual foi a vez que você ouviu alguém denunciar o apóstolo Luiz Hermínio por qualquer coisa? Não tem, cara. Ele tá ali entre aqueles que quase não se envolvem em polêmica. Mas quando você ouve ele dizer isso aqui, minimizar nesse nível um crime tão grotesco, tão brutal contra uma criança, mais do que contra uma criança, contra uma família. Imagina o pai dessa criança, imagina a mãe dessa criança ouvindo um pastor que certamente respeitava muito, falando uma bobagem dessa. Mas você tá totalmente equivocada, Júnior. Você tá falando de ímã, a menina não foi estuprada. O que aconteceu, a acusação é contra a de sexo oral. Acusação de sexo oral. E segundo o promotor, que eu não sei também tomar, ele disse que desistiu no caso porque não tinha provas. A menina ela não foi violentada, ela não perdeu o ímã, ela não perdeu a virgindade, não houve penetração, hipótese alguma, segundo, tá aí nos relatórios que eu vi aí na internet. Também não sei disso. Vocês devem ter visto o último vídeo, né? Que a gente fez sobre esse caso. Não foi sobre esse caso, foi sobre a bola de neve. Que eu falo sobre. Não, foi sobre esse caso mesmo. Sobre o vídeo do pai do Marcos, o Irineu. Ele fez uma live, e aí eu faço um vídeo reagindo àquela live. E aí eu cito algumas vezes o fato de que a estratégia que a família adotou, que a defesa certamente orientou a família, é de ficar em silêncio. Né? Não, fica em silêncio, é melhor ficar em silêncio. Na hora certa a gente fala, e quando for falar, não fala nada com nada. E quem fez isso, dentro do cenário gospel, né, preste atenção, existem dois tipos de corporativismo. Né? É aquele que fica em silêncio diante de qualquer coisa. O cara pode matar o marido, como fez Flor de Lis, ou pode dizer uma bobagem dessa, ou pode estuprar uma criança de 5 anos, mesmo que o autor desse estupro tenha sido o esposo de uma cantora gospel. Na verdade, se for o esposo de uma cantora gospel, se for alguém do mundo que abusar, alguém do mundo, alguém do cenário que não seja cristão, tiver um crime de grande repercussão, vai todo mundo do meio gospel lá se manifestar apoio, sabe? Mandar até dinheiro, mandar até oferta para abençoar aquela família que foi oprimida ali por um criminoso. Eu estou falando um cenário secular. Mas dentro da igreja, o corporativismo diz assim, não, tem 2 caminhos que a gente pode seguir. O primeiro caminho é ignorar, é ficar em silêncio. Eu não posso me manifestar porque esse camarada pode ter ligações com o pastor X ou com o pastor Y e eu vou perder a agenda. Então a melhor coisa que eu posso fazer é ficar calado. Esse é um caminho. E você pode dizer que não, mas esse é um caminho que 99% sempre decide trilhar diante de uma situação como essa, de uma tragédia como essa. Veja, nós estamos falando de um caso que já remonta a mais de um ano. Isso foi publicado pela primeira vez o ano passado no Fuxico Gospel, um ano passado. Depois que a gente publica, Metrópolis publica, um monte de portal publica. As pessoas não costumam dar credibilidade ao que Fuxico publica, né? Mas a gente nunca publicou mentira, e esse é mais um caso. O camarada chegou a ser inclusive preso, passou-se um ano inteiro. E sabe o que acontece, cara? É que mesmo assim, Ana Paula Valadão, Cássio Valadão, André Valadão, Aline Barros, essa tropa todinha vive curtindo as publicações da Heloísa Rosa. As mensagenzinhas de bobagem que ela publica no perfil dela, que ela não vive absolutamente nada daquilo ali. Então, como a gente não vive aquilo, pode falar o que for. É bobagem. Curtindo lá, velho. Curtindo. Esse é o tipo de corporativismo que a galera prefere. Ficar encalado, ficar em silêncio, não faz nada. Mas o apóstolo Luiz Hermínio trilhou por um caminho diferente.
Eu vou explicar agora para você por quê. E eu vou te mostrar os áudios, preste atenção, você vai ouvir os áudios agora. Você vai entender por que o apóstolo Luiz Hermínio decidiu trilhar um caminho diferente. Agiu, talvez, mal assessorado. Talvez não tivesse escolha. Vai depender do que você achar, hein? Preste atenção nos áudios que eu vou te mostrar a seguir e já deixa o teu joinha, beleza? Daqui a pouquinho eu vou te falar o que o apóstolo Luiz Hermínio nos contou ontem. Nós tivemos uma conversa no direct do Instagram, ele que nos procurou, e depois nós fomos para o WhatsApp, começamos um pouquinho lá, a gente alinhou algumas coisas e acabou não acontecendo. Eu vou te explicar daqui a pouquinho como que foi isso. Pois bem, o apóstolo Luiz Hermínio decidiu que não ia ficar como a grande maioria dos pastores famosos, de braços cruzados, vivendo ali o seu corporativismo tranquilo para evitar perder a agenda. Por quê? Porque se trata do filho de um pastor que é amigo dele, muito próximo dele. Então ele não podia simplesmente cruzar os braços e ficar olhando. Ele teria que se posicionar de alguma forma. E a primeira posição que ele toma, a primeira postura dele, é trazer a Heloísa Rosa para um evento no Brasil, pregar no evento ao lado da Heloísa Rosa. Depois que ele prega ao lado da Heloísa Rosa e do Irineu, é importante lembrar, ele depois posa para foto, sabe, mostra apoio ali à família. Isso foi talvez o maior erro que ele cometeu. Por que eu digo isso? Porque é preciso, claro, a gente sempre leva em consideração que o apóstolo Luiz Hermínio não estuprou a criança. O apóstolo Luiz Hermínio, longe disso, né? Eu quero imaginar que jamais faria isso. Então, por que ele se envolveu nessa celeuma toda aqui? Ele não é culpado de nada, senão por ter quebrado essa regra do corporativismo. Ele falou alguma coisa ou ele se posicionou, mesmo sem falar abertamente, mas ele se posicionou. E aí trouxe para ele um holofote que nem o outro pastor assumiu. Ninguém quis. Então, esse ano, no início desse ano, em um evento em Manaus, ele prega ao lado do Irineu com o louvor da Heloísa Rosa. E para mim, me perdoem você se você não concordar com isso, eu acho que a Heloísa Rosa é pior do que o Irineu. Porque o Irineu está lutando para proteger um filho criminoso. Sim, é fato, né? Eu acho que daqui a pouco não vai ter mais, quando ele voltar a ser preso, e vai ser preso de novo, porque as provas são fartas, a menos que não tenha justiça nos Estados Unidos. Disseram que era no Brasil que não tinha lei, que não tinha justiça. Agora parece que é lá, né, na Flórida, onde eles vivem ali, que, pelo amor de Deus. Então, daqui a pouco ele volta para a prisão novamente e o Irineu vai fazer o quê? O papel de pai, cara. O pai ou a mãe vai passar por uma revista extremamente burocrática para ver o filho lá dentro do presídio. E aqui no Brasil a gente vê isso o tempo inteiro. Então a mãe ou o pai vão fazer qualquer coisa pelo filho. Então o que o Irineu está fazendo, talvez a gente não tenha nem que criticá-lo. Entende? Talvez não tenha nem que criticá-lo, porque é um pai defendendo o filho. Mas a Heloísa Rosa, cara, uma mulher, mãe, conviver com um camarada que ela sabe que cometeu não só abusos contra mulheres, no plural, como disse, segundo a Aline na entrevista a Fontinelli, que ele já teria abusado de 3 mulheres, a Heloísa teria dito isso, agora contou uma criança de 5 anos, e a Heloísa Rosa separado um camarada desse, mas depois voltar para viver com ele, e tá aí, ao lado dele. Meu irmão, essa mulher é pior do que ele, cara. Ela tem um sangue pior que o dele. Misericórdia. Aí, o Luiz Hermínio vai cantar, vai ministrar nesse evento lá em Manaus, e lá está a Heloísa Rosa. E aí, confesso que não sei se o evento era dele ou se ele só foi convidado para pregar lá. E lá está a Heloísa Rosa. E aí ele vai, prega ao lado do Irineu, com louvor lindo, maravilhoso da Heloísa, e depois posa para foto. Nisso, obviamente, ele está mostrando apoio, um apoio que o Irineu precisava naquele momento, para validar o discurso de que são homens de Deus, né? Porque ninguém nem falava naquela altura, ninguém nem dizia que era inocente ou era culpado, era um silêncio absoluto ali. Mas quando você tem o apoio, pelo menos de uma fotografia naquele cenário, ao lado de um cara respeitado como é o Luiz Hermínio, então, peraí, o povo vai começar a pensar, peraí, então se o apóstolo Luiz Hermínio está ali, é porque ele sabe que a família é a família de Deus, são pessoas de Deus, são pessoas, no mínimo, do bem, entende? E aí ele dá esse apoio.
naquele momento. Depois que ele faz isso, a Aline chama o apóstolo Luiz Hermínio no direct, a Aline é a mãe da criança, e fala: apóstolo, aconteceu assim, assim, assado, não sei se o senhor está sabendo, mas o filho do Irineu é acusado assim, assim, assado. O Irineu, eu não vou mostrar para vocês aqui o print, mas ela fala: o Irineu me pediu perdão pelo crime do filho. No dia seguinte, ele e a Fátima, que é a esposa, me ligaram em chamada de vídeo, chorando, pedindo perdão pelo crime que o filho tinha cometido. Cara, eles sabem da índole. Eles sabem quem é o camarada. Eles sabem quem é o filho. Então, quando surgiu a denúncia, em momento nenhum eles negaram publicamente, em momento nenhum eles negaram para a própria vítima. A gente mostrou no vídeo anterior sobre esse assunto que o camarada confessou na frente de pastores da Alcance, e tenha paciência, porque o vídeo da Alcance vai sair e vocês vão ver quem é a Ilza. Sabe a Ilza que sempre apareceu ali? Tem foto, tem vídeo, tem documento, um escambau dela. Vamos mostrar quem é a figura, por que ela aparece tanto, por que ela é sempre chamada para intermediar ou para ficar ali acompanhando esse tipo de situação. E quase sempre, pelo menos até onde a gente viu, o método é: ela vai proteger ali quem? A vítima? Não. Ela protege a igreja, né? Ela protege a igreja. Mas vai chegar a vez da Alcance. Calma, vamos ter paciência, né? Uma coisa de cada vez. Então, voltando para a gente concluir, é melhor entrar no áudio. A Aline conversa com o apóstolo Luiz Hermínio e o apóstolo conta a versão dele sobre esse evento. E aí, da onde João Sem Braço tenta explicar que não estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Vamos ouvir? Vamos lá. Deixa o teu joinha, não esquece disso, deixa o teu like aí. Vamos lá. Então, querido, eu não tinha noção da grandeza do problema. A gente ouvia comentários aí quando eu fui aí com a minha esposa agora nos Estados Unidos. O Rafael me falou, me contou alguns detalhes. Aí eu disse: Rafa, eu fui convidado para pregar uma noite nesse evento. Na realidade era para ter 2 noites, mas eu não posso, porque eu tenho um casamento, então eu vou uma noite. Eu cheguei na madrugada, fui pro hotel, dormi até meio-dia, porque estava muito cansado. Me pegaram para almoçar, me levaram pro evento, eu preguei no evento, do evento já vim pro aeroporto e vim embora. Então eu não tive assim conversas, eu não sabia. Quando eu ouvi essa conversa, eu liguei pro Gruber, o Irineu. Eu disse: Irineu, o que está acontecendo? Ele disse: pois é, rapaz, isso é terrível, o que está acontecendo. A gente não tem ainda detalhes dos fatos. Eu disse: poxa, cara, que difícil. Ainda pensei, né, cara, eu acho que é perigoso trazer a Luiz agora numa conferência, né? Se ela está passando por essa situação, seria bom até para guardar todo mundo. Eu não quero desmentir o apóstolo Luiz Hermínio, porque é o homem de Deus, né, cara? Mas, enfim. Eu queria que você ouvisse. Tem mais áudio aqui, mas preste bem atenção nisso aqui. Esse evento aconteceu esse ano. Preste bem atenção nisso aqui. Então, querido, eu não tinha noção da grandeza do problema. A gente ouvia comentários aí quando eu fui aí com a minha esposa agora nos Estados Unidos. O Rafael me falou, me contou alguns detalhes. Aí eu disse: Rafa, eu fui convidado para pregar uma noite nesse evento. Na realidade era para ter 2 noites, mas eu não posso, porque eu tenho um casamento, então eu vou uma noite. Eu cheguei na madrugada, fui pro hotel, dormi até meio-dia, porque estava muito cansado. Me pegaram para almoçar, me levaram pro evento, eu preguei no evento, do evento já vim pro aeroporto e vim embora. Então eu não tive assim conversas, eu não sabia. Quando eu ouvi essa conversa, eu liguei pro Gruber, o Irineu. Eu disse: Irineu, o que está acontecendo? Ele disse: pois é, rapaz, isso é terrível, o que está acontecendo. A gente não tem ainda detalhes dos fatos. Eu disse: poxa, cara, que difícil. Ainda pensei, né, cara, eu acho que é perigoso trazer a Luiz agora numa conferência, né? Se ela está passando por essa situação, seria bom até para guardar todo mundo. Então, ele tá falando aqui, eu não sei se você entendeu o mesmo que eu. Ele fala que quando soube do caso, ligou pro Irineu, e aí é como se já estivesse próximo da conferência. O problema é que esse caso já vem desde março do ano passado, que é público, né? Março, abril, que mais ou menos que ficou público esse caso. E como que ele só foi saber disso perto da conferência que aconteceu este ano? Ele sendo tão amigo do Irineu. Estranho, cara. É estranho. Então, Aline, eu não tinha noção, querida. Não tinha mesmo, eu não tinha visto o direct. O meu sobrinho me falou que você ia me ligar, que ele é o assessor aqui do Global, né? Ele disse: a mãe da menina falou comigo, ela vai te chamar. Eu disse: tá bom, vai chamar. Isso foi, acho que foi em fevereiro ou março, não lembro. E aí, mas como eu quase não vejo direct, eu não me dei conta disso. Me perdoa mesmo, né? Nós, quero deixar claro que nós não somos a favor disso, não somos a favor de nenhum tipo de pedofilia. Eu sou avô de 7 meninas e pai de 3 meninas. Não aprovo, trabalhamos contra isso, trabalhamos para que as pessoas sejam denunciadas, né? É que o Anderson não gosta de mim, então eu não sei porque ele não gosta de mim. Então ele me associa a tudo que qualquer coisa ele me associa. Eu não tive nenhuma participação, não estou pegando aqui. É culpa do Anderson, mas enfim. Vamos continuar. Que aliviar o meu lado, não. Eu não tive nenhuma participação, eu não sabia dos detalhes, eu não tive conversas assim, porque eu sempre trabalhei com o Irineu, no respeito, né? Por ele ser mais velho, por ele ter me dado tantas oportunidades no começo da caminhada. Então, eu não tinha noção. E com a Heloísa eu vi ela no evento.
Houve ela no evento, ela cantou, depois o Mira 7 pregou, e depois eu preguei, acabou o culto. Eles deram uma janta pra gente lá rapidinho, ainda deixei comida na mesa, porque a gente ia pro aeroporto, que nosso voo já era em seguida. Então foi isso, tá bom? É isso que aconteceu. E agora o Anderson me associa a tudo isso, como se eu tivesse... Cara, eu quero crer que o apóstolo Luiz Hermínio não tá falando 100% a verdade. Me perdoe se estiver assistindo esse vídeo. Porque não tem como, velho. Bicho, não tem como. A gente tá falando de uma situação que o ano inteiro, o ano passado inteiro, esse assunto foi publicado nas redes sociais. Pelo Fuxico Gospel, pelo Metrópolis, pela Folha de São Paulo, por meu mundo de site, o UOL, todo mundo publicou esse assunto antes da prisão. Antes da prisão. No início, eu falo isso ao longo do ano passado. No início desse ano, idem, todos os portais voltaram a publicar atualizações, etc, etc, etc. Como que essa informação não chegou no Luiz Hermínio, sendo o Luiz Hermínio tão amigo do Irineu? Entende? Eu vou te mostrar mais áudio. Calma, Brasil, peraí, tenha paciência. Vocês vão ver novos áudios que mostram o apoio do Luiz Hermínio ao Irineu. O Irineu agradecendo ao Luiz Hermínio pelo apoio recebido. Preste atenção. Então, não tem como ele não saber dessa informação. Líder de igreja, pastor de igreja, essa galera que está lá em cima, no topo da pirâmide, as informações chegam, e chegam todas as informações. As pessoas passam os contatos. Mas fulano então não vive em rodinha de fofoca. Meu irmão, você está por fora. Você não está entendendo como que funciona o jogo. Mas os pastores não gostam do Fuxico Gospel. Você precisa ver o que eu vejo nos stories lá. Quem é que acompanha os stories do Fuxico Gospel? A galera tá toda lá. Não segue, mas tá toda lá. É por isso que tudo que a gente publica de polêmica, de escândalo, repercute assim, muito rápido. Porque chega nessa galera muito rápido. Então eles sabem do que tá acontecendo ali. Dizer que não tava sabendo, que não se inteirou do assunto. Meu irmão, peraí, apóstolo, peraí. Aí parece, sabe, é testar nossa inteligência. Não faz isso não, varão. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? E falando, né, que... Tá bom? É isso que está acontecendo. E agora o Anderson me associa a tudo isso, como se eu tivesse... Não é a primeira vez que ele faz isso, né? E falando, né, que... Por exemplo, antes falando aí que eu tô bancando advogado pro Marcos, eu nem sei disso, cara. Faz tempo que eu não vejo o Marcos, faz mais de 10 anos. Né? Na realidade, o meu contato sempre foi com o Irineu, o grupo e com a Fátima. Né? O Irineu ajudou muita gente no começo do ministério. Até com a Heloísa não tinha mais contato, eu vi ela agora no evento. Então, me perdoa, eu não sabia dessa situação, não. Do tamanho da gravidade, né? E conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio de intercessão moral, né? Porque isso está errado. E se ele fez mesmo isso, ele tem que pagar por isso. Está comprovado que ele fez. Não precisa pagar, porque isso é crime. Não é? Então, querido, descansa teu coração aí, tá bom? E nos perdoa. Esse é o mesmo apóstolo que disse... Não foi estupro, foi sexo oral. Então, Aline, eu tô aqui com a minha esposa, com o meu irmão, nós estamos aqui na mesa, falando com você. Não, querido, eu não sabia da grandeza dos fatos. E, eu vou te falar, hoje eu cuido das coisas do Mevan. Tudo que eu faço pelo Mevan. Como que não sabia da grandeza dos fatos se ele é amigo pessoal do pai do cara? Não tem como acreditar, poxa, me perdoe. Às vezes, assim, eu vou no Silas Malafaia, que é um amigo, eu vou no evento do Irineu Gruber, que é um amigo, né? Mas eu não construo nada com meus irmãos, com esses irmãos, eu sou amigo deles. Então eu vou no evento, eu não sabia da grandeza da situação. Eu cheguei a perguntar pro Irineu quando eu vi os comentários lá no começo do ano. Disse, meu, esses comentários aí, cara, o que tu acha? Eu disse, cara, tem que deixar ver pra ver como é que vai ficar, né? Porque eu não sei, Luiz, é bem difícil. Dúvida. Trata-se do meu filho, não é fácil, cara. Eu disse, não, eu sei que é, mas, cara, conta com as nossas orações. A gente orou por vocês, orou por eles, mas a gente não tinha. Não foi assim, cara. Eu não tinha noção da grandeza disso tudo, não tinha mesmo. Porque eu não me inteirei do assunto. Eu ouvi, o Eduardo me falou que você ia me chamar. Mas eu não percebi que seria por direct, até porque eu quase não vejo direct, né? Mas tá bom, querido, a gente tá inteirado agora, tá inteirado do assunto, e estamos com vocês em oração. Tá bem. E eu não sabia que eu tinha sido a primeira pessoa que você estava tentando se comunicar. Tá bom? Desculpa aí. Claro que foi a primeira pessoa que demonstrou apoio público a essa galera. Como é que não seria a primeira pessoa? Falar com quem? Com Malafaia, que nem se envolveu nesse assunto? É o que eu falei, existe um corporativismo, existem dois tipos de corporativismo, né? É aquele funcional, que faz o que ele fez, e aquele cara que fica apático ali. Não faz nada. Nesse momento, isso só favorece o criminoso. E desfavorece completamente a vítima. A gente tem visto pessoas lá de fora se posicionando, famosos lá de fora se posicionando contra essa situação, em defesa da vítima, e dentro da igreja, silêncio absoluto, ninguém quer se meter
ninguém quer se envolver. E aí o único que se envolve é para ajudar o lado errado. Ah, Israel, mas você disse que tinha. Você disse que tinha. Você disse que tinha outros áudios. Eu vou mostrar para você os outros áudios. Preste atenção, Brasil. Ouça isso aqui, ó. Esse áudio que eu vou mostrar para vocês aqui agora mostra exatamente uma conversa entre o apóstolo Luiz Hermínio. Na verdade é um áudio do Irineu agradecendo o Luiz Hermínio. Vamos ouvir. Presta atenção. Luiz, que é Irineu, viu? Deixa eu te dar uma notícia boa aí. Hoje o caso do Marcos foi fechado. Ele foi inocentado. Nem tem mais caso. Já está em casa. Não acharam prova nenhuma. Então, só queria te dar de antemão assim, agradecer aí. Eu sei que você estava junto com a gente. Ficou do lado da gente. Então foi uma vitória de Deus, porque aquela mentiraiada, tudo está se comprovando agora. Então o caso fechou, ele já está em casa, e nem teve julgamento nem nada. Promotor e juiz decidiram que não pode ter caso de uma pessoa que não fez nada, né? Então, estou te anunciando aí, tá? Depois eu falo melhor com você. Beijo no coração, meu amigo. Você ouviu isso aí, cara? Você ouviu isso aí? Ele fala, não, meu filho foi inocentado, não teve julgamento. Como que foi inocentado se não teve julgamento? Mas ele começa, o importante desse áudio é essa parte aqui, ó. Presta atenção. Luiz, que Irineu, viu? Deixa eu te dar uma notícia boa aí. Hoje o caso do Marcos foi fechado. Ele foi inocentado, nem tem mais caso, já está em casa. Não acharam prova nenhuma. Então, eu queria te dar de antemão assim, agradecer aí. Eu sei que você estava junto com a gente, ficou do lado da gente. Você estava junto com a gente, ficou do lado da gente. Olha aí que interessante. Tá vendo aí? Tá vendo por que o Luiz Hermínio minimizou o estupro da criança? Tava do lado da gente, irmão. Você ficou do lado da gente. Então, é a primeira pessoa para quem o Irineu pega o telefone e manda um áudio. E o que o Luiz Hermínio fez? Pegou esse áudio e colocou no grupo, né? Colocou no grupo lá, não sei se de pastores, mas da igreja, e dá esse recado. Colocou esse áudio e depois ele manda esse outro áudio aqui, ó. Oi, irmãos, a paz do Senhor. Esse áudio é do pastor Irineu Gruber, pai do Marcos Gruber, marido da Heloísa Rosa, que foi acusado de ter praticado pedofilia nos Estados Unidos com uma criança, né? E tá aí, a justiça americana comprovou que ele não teve nada a ver com isso. Que ele não tem nada a ver com isso, então eu só botei para vocês porque a gente pediu oração para o caso, né? Pediu oração para as pessoas envolvidas, né? Para a família do Irineu, para a família do Marcos, para a família da Heloísa, para a família da criança, né? Para que viesse tudo à luz. Então tá aí, gente, a luz tá aí. O pessoal diz que no Brasil não tem lei, não é? A lei dos Estados Unidos não ia deixar passar nada batido, e aí não deixou mesmo, tá tudo aí. O Marcos foi liberado porque não tem nenhuma condenação contra ele. Então o apóstolo Luiz Hermínio se agarrou disso aí para poder justificar o apoio dele ao Irineu. Mas não dá para dizer que não apoiou o Irineu, e talvez por isso essa seja a raiz daquela fala minimizando o estupro. E é aí onde você tem um problema até de caráter, né? Do próprio apóstolo Luiz Hermínio. Porque por ser pai e avô, não deveria colocar um assunto como esse, tão grave, mas tão sério, abaixo da amizade que ele tem com o Irineu, qualquer dívida de gratidão que ele tenha. Entende? Não tem, ele teria que se revestir de uma indignação para poder se posicionar contrário a qualquer coisa que venha a minimizar uma situação como essa, pelo amor de Deus. A forma como ele fala, ele claramente está minimizando. Não foi estupro, foi sexo oral, não rompeu o ímã, não foi nem violentada. Ele chega a usar esse termo. Não foi nem violentada. E depois que a gente publica o áudio, aí a gente, enquanto estava conversando com ele, convidamos ele para uma entrevista, ele topou a entrevista. Isso aconteceria um dia, 2 dias depois da matéria ter sido publicada. Eu estou falando antes do áudio. Quando a gente publica o áudio,
Isso, obviamente, acelera a necessidade dele se manifestar. Mas aí ele concordou em fazer entrevista de forma imediata, inclusive em áudio. Não queria fazer em vídeo, queria fazer em áudio. E a gente concordou, fomos conversar, estava tudo certo, estava só aguardando a equipe dele chegar lá, salvo engano, a equipe jurídica, para orientar, né, o que falar. E a entrevista rolaria. Ele até disse, ó, pode publicar, pode anunciar que eu vou dar entrevista para vocês agora. Beleza, enquanto a gente preparava o material para publicar e iniciar a entrevista com ele, ele volta atrás. E eu acredito que foi assessorado, né, pela equipe jurídica dele, e decidiram que ao invés de uma entrevista no Fuxico Gospel, ele publicaria um vídeo explicando a versão dele se retratando. O que ainda não aconteceu, eu disse, estou gravando aqui agora, daqui a pouco está no ar, eu já mando para vocês. Isso já tem mais de 24 horas, então não foi publicado na rede social dele, nem foi mandado para o Fuxico Gospel, portanto não foi, acredito, gravado ainda, deve estar aguardando os desdobramentos, né, que esse áudio está trazendo eventualmente, e são graves, né? A repercussão está muito grave e manchou com certeza a biografia do apóstolo Luiz Hermínio. Ficou muito feio para ele ter dito o que disse, no contexto que disse, da forma que disse. Então eu acredito que ele deve se posicionar. Mas a igreja publicou uma nota antes disso, antes de toda essa celeuma do áudio que o Anderson publicou. A igreja publicou uma nota. E a nota é exatamente essa daqui, publicada no Instagram. Uma nota, cara, e assim, meu irmão, é absurdo. Como que o Mevan Global, né, se prestou a publicar essa nota. Eu sugiro que você veja lá na rede social deles. Eu vou até ler aqui, vou nem colocar para vocês, mas eu vou ler. Olha o que diz o texto da nota publicada. O Ministério Mevan, como uma instituição cristã e defensora dos princípios e valores bíblicos, crê na recuperação e na transformação de todo e qualquer pecador arrependido que, ao deixar o pecado, encontra Deus e misericórdia. Encontra em Deus misericórdia. Cremos na cura e regeneração completa através da sujeição a Deus e à sua palavra. Cremos também que existem autoridades estatais para investigar e julgar pessoas que cometem qualquer tipo de crime. Cremos, inclusive, no agir de Deus utilizando o cumprimento de eventuais penas como um instrumento para a transformação de vidas. O Ministério Mevan e seus pastores jamais transigiram, compactuaram ou acobertaram qualquer conduta criminosa e ou pecaminosa dentro ou fora da igreja. Pelo contrário, cremos que só há arrependimento genuíno naquilo que é trazido à luz. Por fim, defendemos que toda e qualquer atitude com indícios de práticas criminosas devem ser devidamente apuradas, com a responsabilização de eventuais envolvidos após o devido processo legal. Respeitado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sempre objetivado que nada fique encoberto. Com os devidos esclarecimentos, independente da complexidade, na forma da lei, Ministério Mevan Global. E aí cita dois textos. Romanos 13, de 1 a 5 e Romanos 14, de 7 a 12. E aí eu coloco o título, né? Nota de esclarecimento, na imagem aqui. Se você não souber do que se trata, a que eles estão respondendo, não diz nada com nada. Não é específico, não nega que defendeu o Marcos Grubert, não nega que tenha um corporativismo aí envolvido entre o apóstolo Luiz Hermínio e o Irineu, não nega nada. Só faz uma confissão de fé aqui, alguma coisa do que eles acreditam. É importante, mas não é uma nota de esclarecimento, irmão. Isso aqui, lembre-se, é antes do áudio. Há 18 horas, é antes do áudio. Depois do áudio, qual foi a postura do apóstolo Luiz Hermínio? Publicamente, eu vou dizer a você agora para finalizar o vídeo. Bloqueou os comentários do Instagram. Pronto. Típico, né? Então, torci para que o apóstolo Luiz Hermínio ele repense a sua postura ao defender o pai de um pseudo-criminoso e também com isso, porque com isso, obviamente, ele acaba, por tabela, defendendo alguém que cometeu um crime bárbaro, hediondo, e que lá onde ele vive, nos Estados Unidos, né, que as pessoas pensam que é um mundo maravilhoso, na verdade, ele vai correr o risco, inclusive, se for condenado,
de pegar prisão perpétua. O pastor Irineu sabe disso. E se não for para forca, né? E se não for para forca, irmão. Forca é um termo figurado, mas se não for para pena de morte, porque lá na Flórida tem pena de morte para esses crimes. Prisão perpétua, pena de morte. Já pensou? O filho do Irineu Grubert ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte por ter abusado de uma criança, que o apóstolo Luiz Hermínio disse, não foi estupro, não foi estupro. Foi sexo oral com a criança de 5 anos. Não teve nem violência. Ela não foi nem violentada porque não rompeu o ímen. Comenta o que você acha disso, deixa a tua opinião, deixa teus comentários aí, deixa teu like antes de sair, se inscreve, ativa a notificação e aí sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Tchau, tchau.